vamos finalizar o goodwill então, né? Agora a gente vai fazer os ajustes no LALUR, né? Vou fazer uma recapitulaçãozinha básica, porque realmente essas aplicações são um pouco complexas, né? Só para a gente entender. Eu pago um valor maior por uma aquisição societária, investimento, tem um valor justo, eu pago 8 mil a mais, né? 20 mil, eu pago 28. Isso me gera um goodwill de 8, viu lá direitinho. Nós decidimos, isso é mais administrativo do que contábil ou fiscal, lógico que tem o componente societário, né, de verificação societária, adequação societária e demonstração societária, né? Esse goodwill, se ele não tiver vida útil definida, ele não deve ser amortizado. Mas normalmente se amortiza em 10 anos, é a prática mais comum, isso não está vedado, né? Então nós estamos utilizando essa regra como um impairment, um teste de recuperabilidade, fazendo a amortização em 10 anos. Só que a dedutibilidade disso, para considerar no ganho de capital ou na eventual questão fiscal, é só quando esse bem for realizado. Ou seja, quando esse investimento for baixado, liquidado, realizado 100%, valor desse investimento, é que eu vou dar tratamento fiscal para isso. Senão, isso não pode ser tratado fiscalmente, né? Então, todos os valores de amortização do ágio, nós temos que ir lá para o LALUR e anular o efeito, né? Então, nós vamos ver aqui, nesse slide, só repetindo aqui, que eu tenho essa despesa de goodwill, que é a amortização de 10%, né, do valor. E aqui na DRE nós temos demonstrado isso daqui. Só que isso aqui não pode, né, impactar o meu resultado. Então ele está reduzindo aqui, ó, na minha DRE ele está reduzindo o meu resultado tributável, certo? Então no LALUR eu tenho que fazer a adição, tá? Esses 9 mil nós já fizemos, no exemplo anterior, na equivalência, que é aqueles 5.400 lá, é o mesmo tratamento, tá? Então vamos repeti-lo aqui. Nós vamos fazer esse lançamento aqui. Ok, então a gente vai lá na parte A. Antes, porém, aqui eu acrescentei esses slides, que é a ECF, né? Lá na linha 68 das adições, né? Nós vamos fazer essa correção aí dos R$800, essa adição, tá? Muito bem aqui. Só para conferir aqui a imagem. Vamos lá. Então, eu vou fechar aqui, ficar mais fácil, né? Lembra que nós estamos com 114.600 lá no nosso LALUR, certo? Valor tributável, né? Aqui, 114.600. Eu vou puxar o nosso LALUR de papel aqui de novo, né? E vamos verificar isso, tá? 114.600, tá? Então eu vou fazer uma adição aqui no meu LALUR, né? Goodwill. Aquisição societária, tá? R$800, para não afetar o meu resultado, certo? Então alterou o meu valor aqui para 115.400, ok? Então vamos para a nossa ECF, fazer a escrituração aqui na parte A, né? Então nós vamos procurar a linha 68. Porém, como esse valor ele só pode ser realizado e baixado quando o bem for realizado, né? Lembrando dessa regra, quando esse bem for definitivamente realizado, esse investimento acabou, o prazo dele vai ser baixado do balanço. Então é só nesse ponto que ele pode ser realizado.
Esses R$ 800 mensais que eu vou adicionando, vou considerando como despesa mensal e vou adicionando na base de cálculo para não afetar, o que eu faço aí? Eu controlo na parte B esses valores, eu vou somando essas parcelinhas todas lá, porque quando eu baixar esse investimento, ele vai ter ganho de capital, eu posso vender esse investimento ou liquidar ele, de qualquer forma tem que ver a questão do ganho de capital, né? Então ele vai influenciar totalmente na hora de fazer o zeramento desse investimento, ok? Então vamos lá para nossa ECF aqui, né? Na linha 68, mas como tem a parte B, lembrando sempre que a gente tem que identificar a conta, certo? Então vamos identificar aqui a conta. Aquisição societária Goodwill. Pode pôr o número da conta lá também, né? Se você tiver uma conta lá no ativo que você queira identificar a conta, fique tranquilo. Aquisição societária investida B, né? Nosso exemplo. Linha 68, Goodwill, né? Que sempre vai a linha que você vai botar saldo zero. Como esse valor vai aumentar a base de cálculo, aqui é a visão do fisco. Lá no nosso LALUR é a visão do contribuinte. Então eu vou fechar aqui e vou voltar para cá pelo seguinte, né? No nosso LALUR de papel, o que nós vamos fazer? Abrir a conta na parte B, ok? Olha aqui, ó, já tem até aberto, né? Que bom. Então eu já tenho aqui, ó, despesa com Goodwill, eu já lancei os R$ 800 aqui na parte B. Então eu adicionei na parte A, certo? E estou controlando na parte B. Então aqui todo o aninho, aí durante bem 10 parcelinhas até dar os 8.000, que a gente vai usar para efeito de ganho de capital, certo? Então já identificamos a conta aqui na parte B, agora voltamos lá na parte A, na linha 68, certo? E fazemos a adição, né? Então a nossa base de cálculo foi para 115.400, batendo lá com o nosso papel, tá certo? Agora a gente finaliza isso com a relacionamento na parte B, né? O histórico é obrigatório, tá, gente? Investida B. Dá uma linha aqui. Então, mensalmente, nós vamos adicionando esses R$ 800, está aqui o conta corrente, né, o saldo da conta, ok? E finalizamos o Goodwill, tá? O ágio pela expectativa de rentabilidade futura. Lembrando que isso tem que ir para subconta, tá bom? Eu vou depois ali no quadro fazer uma pequena demonstração de como deve ser o plano de contas, tá? Para a gente complementar essa aula, tá bom? No plano de contas, o Goodwill fica na seguinte posição. Nós vamos ter o grupo de investimentos, podemos ter aqui os subgrupos, controlada A, B, coligada A, B, essa ou aquela. Então aqui serão as contas analíticas, né? Que nós temos uma conta sintética do grupo de investimentos. Aí virão aqui as demais contas dos investimentos que porventura forem feitos. Teremos aqui um outro grupo que é a propriedade
para investimento, da qual nós falamos aí nas videoaulas. Propriedade para investimento. E vamos ter aqui também os investimentos relativos a essas propriedades, que é a reclassificação do imobilizado, conforme a gente explicou lá na videoaula. Depois vem o imobilizado e as contas do imobilizado, e aí teremos o intangível. Então, o goodwill, que é o ágio pela expectativa da rentabilidade futura, é uma conta do grupo do intangível. E as subcontas dos eventuais ajustes, nós teremos aqui o impairment, por exemplo, anual, que pode ocorrer, aliás, pela ordem, né? Vamos apagar aqui. Pela ordem, nós teremos primeiro a amortização, se tiver definido a vida útil, conforme lá explicado, senão não terá amortização, e o impairment, caso seja definido. No nosso caso, exemplo lá, nós adotamos um impairment de 10% ao ano, né, para amortizar no exemplo que nós demos. Legal? Essa é a sugestão de plano de contas para a determinação do goodwill no balanço. Ok? Abraço, até a próxima videoaula.